Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Para mim é sempre um prazer participar desse tipo de evento, né? E poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Eu sou o Peter, sou formado em psicologia desde 2016, tenho também uma formação como terapeuta de casais pelo Intercef, Instituto de Terapia e Centro de Estudos da Família, mas eu me considero aí um psicólogo bem eclético, né? Gosto muito da área comportamental, da terapia cognitivo e comportamental, da logoterapia e também aí da terapia sistêmica, né? Tenho uma formação também teológica com uma pós-graduação em gestão eclesiástica, né? E vários cursos aí de capacitação e que a gente vai fazendo durante a nossa formação. Também tem algumas publicações, entre elas um livro intitulado Saúde Emocional, o segredo para o sucesso dos nossos filhos, né? Que pode ser adquirido comigo ou também pela internet, né? Se você entrar no meu perfil do Instagram, na bio, você tem acesso à compra desse livro também, né? Vou dar uma pincelada sobre algumas coisas que eu escrevo aqui nessa noite. Mas vamos lá, o tema é falar de sexualidade para os filhos, né? E eu quero aí introduzir a minha fala da seguinte maneira, né? Quando eu penso sobre isso, eu penso assim que existem pelo menos 3 comportamentos que os pais podem emitir com relação à sexualidade dos filhos. Primeira coisa é ficar quietos, é ignorar completamente a questão, né? Como se ela não existisse. Acredito que não seja correta. A segunda é esbravejar, né? Ser agressivo. Quando o filho toca no assunto, ou a filha, ou você vê, né, os filhos, sei lá, mexendo, por exemplo, no órgão sexual, é esbravejar. Olha, você não pode fazer isso não é para tua idade, pare com isso, enfim, como se, né, aquilo fosse algo muito errado e punir os filhos dessa maneira. Eu também acho que não é a maneira Quando correta. E a eu terceira posso maneira seria mudar o você nome? falar aberta e assertivamente sobre o assunto, né? Então, quando eu digo falar aberta e assertivamente porque você vai ter que falar com o teu filho de acordo com a compreensão dele, de acordo com a idade dele, né? Mas é muito importante falar, né? Eu entendo assim que na nossa vida familiar muitas coisas elas funcionam de maneira preventiva e às vezes de maneira corretiva, né? Então tem a manutenção preventiva e a corretiva. É como um carro, se você tem um carro e você nunca faz a manutenção nele, né, espera quebrar uma peça para fazer, aí é o que a gente chama de manutenção corretiva. Né? Ah, quebrou uma peça lá, eu vou então fazer a manutenção. Geralmente quem, né, trabalha dessa maneira com o carro, vai chegar uma hora que vai ter muitos problemas, talvez até alguns problemas quase que irreversíveis. Agora, se você faz uma manutenção preventiva, né, pelo menos uma vez por ano, levo para uma revisão, e mesmo que alguma peça esteja aí, né, com meia vida, digamos assim, mas mesmo assim, não, já vamos trocar, vamos prevenir algum acidente, essa pastilha de freio aguenta mais um tempo, mas já vamos trocar, enfim, você está fazendo uma manutenção preventiva. Na nossa família, quando nós falamos de sexualidade com os filhos, é da mesma maneira, né? Alguns pais, eles esperam assim quebrar a peça, digamos assim, para corrigir a questão, né? E assim que muitos adolescentes e crianças e pessoas chegam na terapia, né? Então, como último recurso, até casais, né? Quando não tem mais nenhum recurso, eles procuram a terapia, mas às vezes o casamento já acabou, né? Não tem muito o que fazer. Agora, quando nós buscamos fazer essa correção ou essa manutenção aí preventiva, nós temos muito mais sucesso, né? Então, os pais que aprendem a falar sobre o assunto com os filhos, eles já vão fazendo essa manutenção preventiva e vão se prevenindo de muitos problemas que poderiam vir a ocorrer no desenvolvimento dos seus filhos e das suas famílias, né? Então, seria mais ou menos isso para dar uma introdução. Mas sendo bem prático, né, porque eu procuro ser bem prático sobre o assunto, a primeira coisa que eu quero trazer sobre como falar de sexualidade para os nossos filhos é desmistificar algo. Né? Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar é a crença que muitas pessoas têm de que falar sobre sexo com os filhos pode incentivar precocemente, por exemplo, a sexualidade. Né? Então, não é verdade. Né?
é como suicídio, né? Nós tivemos aí há pouco o Setembro Amarelo. Algumas pessoas pensam que falar sobre suicídio pode incentivar o suicídio. Pelo contrário, falar sobre o suicídio ajuda a prevenir. É claro que você vai falar sobre sexo com os teus filhos de uma maneira adequada e assertiva. Estou pensando nisso, né? Não é você expor o seu filho a algo que ele não está preparado para ouvir ou para ver. Claro que isso pode trazer uma consequência muito negativa na sua sexualidade. Agora, quando nós falamos abertamente e assertivamente sobre sexualidade com os nossos filhos, isso ajuda a prevenir muitos problemas nessa área. E eu repito, claro que a fala deve ser adequada à idade. Agora, o que nós temos que entender é que nós já nascemos seres sexuais. Então, desde o momento do nosso nascimento até o momento da nossa morte, nós somos seres sexuais. A criança não é um ser assexuado. Ele já nasce um ser sexual, né? Então, ele vai ter curiosidade, de acordo com a sua idade, pelo assunto, sem dúvida nenhuma, né? Inclusive, me corrijam aí os acadêmicos psicanalistas, né? Não é muito a minha área, mas eu me lembro que Freud falava sobre a sexualidade infantil, né? E quando ele falava sobre a sexualidade infantil, ele não estava falando sobre sexo em si, né? Porque a premissa de Freud é o prazer. Então ele estava falando sobre aquelas questões que trazem prazer à criança, né? Eu me lembro ali que ele falava da fase oral, né? Quando a criança sente prazer através do mamar ali no seio da mãe, depois a fase anal, quando sente prazer através da evacuação, e aí sim vai chegar na fase fálica, né, que é do falo, quando ele vai começar a ter prazer, né, mais ligado diretamente a essas questões sexuais, né? Eu que sou um psicólogo mais da área comportamental, na comportamental nós falamos sobre os 3 níveis de seleção do comportamento, né, que é a filogênese, a ontogênese e a cultura. Então a filogênese são aquelas coisas natas, né? Nós nascemos com ela. Então, como eu falei, todos nós somos seres sexuais. Então, nós já nascemos com isso. Agora, o que vai determinar muitos dos nossos comportamentos ligados à sexualidade é a nossa ontogênese e a nossa cultura. Então, o que é filogênese? Filogênese são aqueles ou filogenético, né? São aqueles comportamentos natos. O que é ontogênese? Ontogênese é a tua história de vida pessoal. Então, muitos comportamentos são selecionados na nossa história de vida pessoal. E a cultura também. Então, a cultura em que nós estamos inseridos vai fazer muita diferença nos nossos comportamentos. Então, a filogênese todos nós temos. Se nós temos uma boa orientação sexual através da nossa família, através da educação que nós recebemos, estamos inseridos numa cultura onde nós recebemos uma instrução adequada, a tendência é que nós venhamos a ter poucos problemas relacionados à vida sexual. E uma coisa interessante quando nós falamos de sexo com os nossos filhos é que nós não devemos falar, né? Nós não precisamos falar de maneira formal, né? Então, às vezes, os pais marcam uma reunião com o filho para falar sobre sexualidade, né? Então, imagine o filho adolescente, né? Aí os pais marcam uma reunião, nós temos que conversar sobre esse assunto, reúne toda a família na sala ali para falar sobre sexualidade. Isso, em geral, é muito constrangedor. Inclusive, eu me lembro que quando eu tinha aí cerca de 17, 18 anos já, né? A minha mãe me chamou para ter uma conversa ali sobre sexualidade. Eu lembro, foi muito formal, não achei nada agradável, né? Falei, mãe, né? Acho que já até passou da hora da gente falar sobre esses assuntos, né? Naquele momento, acho que ela quis falar sobre o assunto. Já com o meu filho, não, né? Eu tenho um filho de 15 anos, então, que está na adolescência. Eu tenho uma menina que agora, na próxima segunda-feira, dia 1º, acaba fazendo 3 anos de idade, né? Então, é uma diferença muito grande. E o meu filho, olha, ele me dá muito prazer, não me dá nenhum problema em nenhuma área, né? Mas uma das áreas que a gente sempre falou abertamente, assertivamente com ele, foi com respeito da sexualidade. Então, quando ele era criança, nós falávamos, respondíamos as perguntas, as curiosidades que ele tinha, né? Claro, usando bastante sabedoria, nós matávamos a curiosidade dele. Eu lembro que chegou uma fase que eu dizia, olha, o pai, quando tiver a porta do quarto fechada aqui, né? Você sabe, não, né, vai estar trancada, não adianta bater, você não vai entrar. Mas, pai, o que vocês fazem lá quando vocês estão com a porta fechada, você com a mãe? A gente namora, né? Mas o que é namorar e tal? A gente troca carícias, a gente se beija, a gente fica mais à vontade, né, sem roupa, enfim.
E, claro, né, às vezes ele dizia, ai, que nojo, esse tipo de coisa. Mas isso foi trazendo o quê? Liberdade para que a gente pudesse conversar. E ele foi crescendo, né? Fui passando também algumas orientações, algumas literaturas interessantes sobre o assunto, e a gente sempre conversou sobre esse assunto de maneira bastante informal. Então, ele tem liberdade, ele sabe que ele tem a liberdade de perguntar ou de falar sobre o assunto quando ele quiser. Então, desmistificar, né, essa questão, essa crença que muitos têm de que falar sobre sexo com os filhos pode incentivar de maneira precoce a sexualidade. Tá? Acredito que não. Nós podemos, na verdade, prevenir muitos problemas. Segunda coisa que é um erro dos pais é a falta de conhecimento. Né? Então, eu sempre digo que nós passamos anos nos preparando, por exemplo, para a nossa profissão, mas às vezes nós não lemos nada sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos, né? Então, os colegas acadêmicos sabem, né? A gente passa pelo menos 5 anos da nossa vida numa faculdade, numa universidade, se preparando para poder ser psicólogo, fora os outros cursos de especialização, né, de capacitação que nós fazemos. E às vezes nós não lemos um livro para nos capacitar, né, a sermos, por exemplo, pais bem-sucedidos. Então nós vemos que as pessoas investem muito pouco realmente nessa questão familiar. E o brasileiro em si já não tem muito, digamos assim, o hábito da leitura. Né? Eu até me lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra no Hospital Vita, aqui no Bairro Alto, e estava ali com as colegas psicólogas, né? E uma delas, né, mãe de um menino, ela falou: pois é, Peter, a gente estuda tanto sobre o assunto, mas quando chega na hora parece que a gente esquece de todas as questões, né? A gente esquece do que fazer. E eu olhei para ela assim com ar de estranheza, eu disse: não, eu não tenho essa ideia, né, esse pensamento que você tem, né? E aí eu falei para ela que quando a minha esposa ficou gestante ali da minha filha, eu reli toda a literatura que eu tinha disponível na minha biblioteca sobre criação de filhos, sobre família, li mais alguns livros que estavam ali na estante, ou alguns no computador também que eu não havia lido. Eu falei: olha, eu me sinto totalmente preparado para ser pai, tanto do meu primeiro filho, né? Eu acho que eu errei muito pouco, como da minha segunda filha eu me sinto preparado por causa do conhecimento. Inclusive, essa leitura que acarretou, né, na confecção desse meu livro sobre saúde emocional, O Segredo para o Sucesso dos Nossos Filhos. Então, nós temos que buscar o conhecimento. Né? E hoje nós temos disponível uma gama de conhecimento. Né? Se você clicar ali sobre como falar de sexualidade para os teus filhos na internet, você vai ver vários artigos legais, curtos, de profissionais bem preparados. Né? Claro que nós temos que cuidar com o que nós lemos, mas você vai ver lá, às vezes, poxa, esse artigo foi escrito por um profissional da área da psicologia, enfim, e você vai ver várias dicas interessantes. Então, buscar o conhecimento é muito importante. É claro que esse conhecimento tem que ser seguido de prática e de repetição. O conhecimento por si só não traz nenhum resultado. Então, eu busco conhecimento, eu começo a praticar, eu repito esse conhecimento que eu estou praticando e eu me torno bom naquilo que eu estou fazendo. Né? Então, é muito importante o conhecimento. Antigamente, o modelo de sociedade ele contribuía para que os laços familiares fossem estabelecidos. Hoje, não. Hoje o jogo virou. Se você deixar a tua família seguir o rumo da correnteza, você vai ter problema. Né? Então, nós temos que cuidar com as mídias sociais, nós temos que cuidar, né, com aquilo que é transmitido pelos meios de comunicação, né? E nós temos que proteger os nossos filhos. Então, uma das funções dos pais é proteger os seus filhos, realmente, de informações que, às vezes, não são corretas ou não são adequadas. E apesar da escola, por exemplo, e de outros setores poderem ajudar, nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. Então, o que nós vemos hoje são pais terceirizando a responsabilidade de educar os filhos. Né? Eu não concordo com isso. Eu acho que a função dos pais realmente educar e proteger os seus filhos. Os outros meios podem contribuir para isso. Né? E o que nós vemos hoje são pais digitalmente distantes, criando filhos digitalmente distantes. E aí, né, eles têm acesso também a muita informação, mas
talvez muitas dessas informações não são legais, né? Então, por exemplo, orientar os nossos filhos com relação à pornografia é muito importante, né? Antigamente, uma pessoa, para ter contato com a pornografia, ela precisava ir num local específico, entrar numa locadora, ir num local separado, era até constrangedor, né? Etc. Era meio, né, digamos assim, como eu falei, constrangedora a situação. Hoje não, com um clique eles têm acesso, né? Eu me lembro de uma história real que eu ouvi de um casal de pais que, quando eles chegaram de viagem, eles chegaram de uma viagem assim antecipadamente, né? Estava programado para eles chegarem alguns dias depois. Eles acabaram adiantando a volta, e quando eles chegaram em casa, eles pegaram a filha adolescente com 8 homens em casa. Ela estava meio que leiloando o corpo dela ali pela internet, né? E isso porque os pais estavam respeitando a privacidade da filha. Então, a gente vê que eles não protegeram, né? Se distanciaram e deixaram ela ao léu, né? Então, eu acredito que os pais precisam realmente proteger os filhos, né? Eu me lembro de uma professora na época de faculdade que ela contou o testemunho de uma amiga em que o filho ficou curioso, leu a palavra prostituta em algum lugar, né? Ele tinha 8 anos e ele ficou curioso e perguntou para a mãe o que era prostituta, tal. E a mãe acabou, claro, explicando, né? Mas ela não cuidou e ele tinha acesso ao celular da mãe, e um dia ela foi ver, ela viu vários acessos a sites pornográficos, né? E ela foi conversar com o filho, e o filho foi pesquisar aquela questão e acabou caindo em questões ligadas à pornografia. E ele falou: mãe, eu não consigo mais ficar sem ver isso, com 8 anos de idade, né? Então, eu não acredito que seja saudável uma criança de 8 anos de idade ter acesso à pornografia, né? Então, a gente tem que orientar e proteger, né? Então, muitos pacientes que eu atendo, adolescentes, jovens e até adultos casados, a demanda deles é que eles estão viciados em pornografia. E quando eu pergunto, para grande parte deles, quando que eles tiveram contato pela primeira vez, a maioria deles teve contato ainda criança, né? Com essa idade, 8, 9, 10 anos. Então, além da orientação e do conhecimento, nós precisamos também proteger os nossos filhos. Inclusive, a psicóloga Paula Gomide, no seu livro Pais Presentes, Pais Ausentes, ela vai falar sobre isso, né? Ela vai falar muito da TV, porque é um livro um pouco mais antigo. Naquela época ainda não havia acontecido o boom da internet, né? Mas ela fala sobre a questão dos filhos serem modelados, né, pelos personagens, por exemplo, da televisão, né? E eu acrescento aqui também algumas pessoas ligadas às redes sociais, né? Ela coloca aqui, ó, por exemplo, se as pessoas famosas da televisão, das redes sociais, valorizam a maternidade independente, as fãs podem acreditar que esta é uma conduta aceitável pela sociedade e copiar o modelo. Se os pais permitem que esse valor seja absorvido pela adolescente, provavelmente as consequências serão negativas, como, por exemplo, a vinda de netinhos independentes, o que causaria um sério problema para as famílias que não escolheram essa forma de geração de descendentes, né? Então, eu acredito que muito do que tem na mídia, nas redes sociais, é aquilo que eu chamo de 5 Cs, né? Catástrofes, crimes, conflitos, corrupção e carnalidade, que é o apelo sexual. Então, nós precisamos realmente estar muito presentes. Então, o livro dela vai falar sobre isso, ó, pais presentes, pais ausentes. Então, pais presentes, orientando os filhos, protegendo os filhos, para que eles possam ter uma educação sexual adequada, né? Então, eu, por exemplo, com meu filho, eu oriento, né? Eu estou perto, eu assisto o que ele assiste, eu me interesso pelo que ele se interessa nas mídias sociais, né? E nós conversamos bastante sobre isso, né? Como também uma forma de protegê-lo, né? E como eu falei, com 15 anos, ele não me dá nenhum problema nessa área, acredito, porque eu tenho seguido esses pontos aqui que eu tenho trazido para vocês. Um terceiro item seria criar um vínculo de confiança, né? Então, a criança, o adolescente, precisa ter esse vínculo de confiança com os pais. Muitas vezes os pais quebram esse vínculo de confiança e os filhos não se sentem confortáveis de conversar com os pais sobre as suas dificuldades ou sobre as suas dúvidas nessa área, né? E isso muitas vezes porque os pais punem os filhos quando os filhos trazem alguma questão, né? Por exemplo, eu me lembro que quando o meu filho era bem menor, né? Acho que ele tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos. Ele soltou uma em casa. Ele disse assim: eu quero ficar doente. Eu lembro que estava eu, minha esposa na mesa e ele. Não sei se nós estávamos fazendo alguma refeição. E ele disse assim: eu quero ficar doente.
Quando ele falou, quero ficar doente, minha esposa, ela surtou praticamente, falou, não, o que é isso? Não pode falar isso, não vai ficar doente e tal, enfim. E eu falei, calma, deixa o menino falar, né? Calma, peraí. Eu falei, como assim, filho? Quero ficar doente, o que você quer dizer com isso? E ele disse assim, não, é que eu não quero ir para a escola amanhã. Então, na verdade, o que ele não queria é ir para a escola, né? E eu acho que ele associou, ele emparelhou, né, que ficar doente faria com que ele não fosse para a escola. E eu falei para ele, filho, olha aqui, eu vou falar uma coisa para você. Infelizmente, você não vai ficar doente, você vai ter que ir para a escola. Mas eu quero dizer, ó, muito obrigado, porque você falou o que você pensa. Nessa casa você tem toda a liberdade de falar aquilo que você pensa e você não vai ser julgado. O pai pode até discordar, mas o pai vai sempre acolher o que você está falando. E eu vi que ele se sentiu bem, ele se sentiu assim, né, empoderado naquele momento. E o meu filho, apesar dele ter uma personalidade introvertida, em todos os ambientes que ele está, ele é bem introvertido mesmo, bem na dele. Então ele conversa com quem conversa com ele. Enfim, em casa ele é outra pessoa. Em casa ele é super extrovertido. Em casa ele fala o que pensa, né? Por quê? Porque eu criei esse vínculo, essa intimidade com ele. Agora, se eu punisse ele, não, você não pode falar isso, tal, ele ia se reprimir, com certeza. Ele ia falar, puxa, não posso falar o que eu penso aqui nessa casa, né? Enfim, muitos filhos eles não aprendem. Nós vemos que em geral os filhos são o contrário. Às vezes eles são extrovertidos fora de casa, né? Quando eles têm essa personalidade, e em casa eles se fecham, né? E esse é um grande problema. Isso aponta para um problema que os filhos não criaram esse vínculo de confiança com os pais, né? Então nós precisamos ter empatia, empatizar com os nossos filhos, não julgar, especialmente quando eles estiverem expressando sentimentos. Eu me lembro que eu sofri muito na minha vida e aos 17 anos eu entrei em depressão porque o meu primeiro namoro foi um fracasso total da minha parte, né? E eu entrei numa depressão profunda e eu não sabia chegar para os meus pais e falar, eu estou sofrendo, eu estou triste e tal, porque eu não aprendi no meu contexto familiar, né? Meu pai é de origem alemã, eu nunca vi meu pai expressar sentimentos, ou pelo menos naquela época. Hoje mudou muito o nosso relacionamento, da minha mãe também, e eu não aprendi, eu não tive modelos disso, né? A gente não tinha conversas profundas sobre sentimento em casa, e eu sofri demais na minha adolescência com essas questões. E quando eu aprendi essa questão de expressar sentimentos, de empatia, de assertividade, a psicologia me ajudou muito, eu falei, não, com meu filho vai ser diferente, né? Então eu crio esse vínculo com ele, eu empatizo, eu não julgo, né? Então qual que é o problema dos pais? Às vezes julgar, né, os filhos quando eles estão expressando sentimentos, enfim, e isso faz com que ele se feche. Então eu repito, nós podemos às vezes discordar da opinião dos nossos filhos, do que eles falam, mas nós temos que sempre acolher, né, e aceitá-los independentemente do comportamento deles e daquilo que eles estão falando. Então isso vai ajudar muito os nossos filhos a, digamos assim, a se abrirem, né? Inclusive tem um livro intitulado Os 7 Hábitos das Famílias Altamente Eficazes, onde o autor ele vai falar que só o fato das filhas, meninas, né, terem o hábito de fazerem uma refeição com a família na mesa, isso já faz com que elas percam a virgindade mais tarde do que aquelas meninas, por exemplo, que pega o prato e levam para o quarto e come na frente do computador, come na frente da televisão. Né? Essas meninas têm a tendência, as pesquisas comprovam, de perder a virgindade muito antes do que aquelas que têm esse feedback, essa conversa, esse tempo com os pais. Né? Nós vemos que essa questão das refeições era muito valorizada no passado. Né? O melhor lugar da casa antigamente era a cozinha, mesa grande, família reunida. Hoje não, hoje a nossa sociedade valoriza muito a individualidade, né? Cada um no seu canto, enfim. Então veja só o fato de nós valorizarmos uma refeição diária com a família já pode fazer toda a diferença, porque ali vai se estabelecendo esse vínculo de confiança. Né? E quando esse vínculo de confiança é estabelecido, nós vamos falando sobre o assunto. Então, crianças de 0 a 3 anos, por exemplo, como é que eu falo de sexo para uma criança ali, né, que está nessa idade? Claro, 0 anos nem tem como falar, mas aí com 3 anos, a minha filha, né, já fala, já se comunica. Né? Então, se ela perguntar alguma coisa, nós vamos explicar através de metáforas. Né? Pai, como que eu nasci? Então, usar metáforas, a metáfora da sementinha, o pai plantou uma sementinha na barriga da mãe, você veio da barriga da mãe. É claro, você vai explicar dessa maneira. Né? Então, é uma maneira compreensível para a criança. Né?
A minha ainda não teve essa curiosidade, mas ela já percebe as diferenças anatômicas, né, do homem para a mulher, já viu o irmão dela, né? Sabe que o irmão tem pipi, ela não, né? Que o irmão faz xixi de pé, não. Então, essas curiosidades. Por quê? Porque ele é menino, você é menina, então é assim, é assado. E beleza, isso satisfaz a criança nessa idade. De 3 a 6 anos, né? Então, aí a criança já começa a ficar mais curiosa, e aí nós temos que esperar ela perguntar. E sempre que ela perguntar, nós temos que estar prontos a responder. Por exemplo, essas diferenças anatômicas também, às vezes, vem a curiosidade nessa idade, né? Como eu falei, minha filha está com 3 anos e às vezes já pergunta. Então, de 3 a 6 anos, eles vão perguntar e aí a gente vai responder de acordo com a demanda. De 6 a 12 anos, aí você já pode responder mais cientificamente, mas aí nós temos que ter o conhecimento, porque nessa idade eles também já estão recebendo, às vezes, um conhecimento, né, nas aulas ali de anatomia, de biologia, enfim, de como, né, é o corpo humano e até o sistema reprodutor, enfim, então nós podemos já falar um pouquinho mais, entrar no assunto, às vezes, né, criança ali com 12 anos na questão da puberdade, né, então eu sempre fui muito aberto com meu filho, né, explicando essas questões para ele, explicando as mudanças do corpo, que vai chegar um momento que ou iria chegar um momento que ele iria ter ereção e que era normal, que ele não precisava se assustar com isso, a questão também ali da poluição noturna, né? Que acontece às vezes com o adolescente nessa idade, né? De acordar, às vezes vai ter um sonho mais erótico e acordar molhado, né? Enfim, alguns vão desenvolver nessa época, né, a questão da masturbação também, tem que ser orientado, conversado sobre isso, né? Para que seja, né, o mais saudável possível, né? E tudo isso nós temos que conversar, né? E aí, dos 12 anos em diante, eu acredito que já dá para falar mais abertamente, né? Tocar até em alguns assuntos práticos, né? Falar sobre doenças sexualmente transmissíveis também, enfim, né? Então, para isso, nós temos que criar esse vínculo de segurança. E para finalizar, é muito importante que nós, como pais, sejamos modelos também, né? Modelos nessa área, né? É igual a Paula Gomide diz nesse livro dela também, não adianta nada você pregar para os teus filhos contra as drogas e puxar um fuminho, né? Fumar um baseado lá no final de semana, não vai adiantar nada, né? Ele vai ver muito mais o teu comportamento do que as tuas palavras, né? Então, na sexualidade é a mesma coisa, né? Então, não adianta nada eu querer que o meu filho tenha um comportamento sexual adequado, né? Ou, igual eu falei, que ele não veja pornografia se eu vejo, né? Enfim, que ele tenha aí uma vida equilibrada nessa área se eu sou um cara perdido nessa área, né? Eu vou usar esse termo, né? Então, ser modelo para eles é muito importante também, né? O aprendizado para nós aí da psicologia comportamental, né? Ele acontece de 3 maneiras, né? Primeiro, através das regras. Então, as regras é aquilo que eu falo, ó, filho, isso é certo, isso é errado, isso é moral, isso é imoral, né? Vou incutindo os valores que eu tenho na minha família para o meu filho, né? Então, isso é regra, isso é muito importante, né? E nós precisamos ensinar os nossos filhos através de regras, com certeza, né? Essa ideia de que não, tem que deixar de qualquer jeito, eu não sou a favor dela, né? Eu acredito que nós temos que estabelecer regras, que as nossas famílias têm valores, nós temos os nossos próprios valores, e não vejo nenhum problema em eu incutir os meus valores morais na vida do meu filho. Acredito que eu tenho essa função. Segunda coisa é a modelação, né, que é quando ele aprende através de um modelo, ele vai seguindo o exemplo que é dado a ele, né? Então ele vai vendo isso, né? Então como é que eu ensino meu filho a amar a esposa dele, a futura esposa dele? Amando a mãe dele, entendeu? Né? Sendo carinhoso com a mãe dele, respeitando a mãe dele, né? Então eu não vou me preocupar com meu filho amar a futura esposa dele, porque ele está vendo, ele está sendo modelado, né? E a terceira maneira é através de contingências, que é acerto e erro. Essa é a mais difícil, porque se os nossos filhos não recebem regras, não recebem modelação, eles vão ter que aprender com contingências, acerto e erro. E aí eles vão errar muito, né? E eles vão ter muitos problemas. Foi o que aconteceu comigo, como eu falei, ninguém me orientou a respeito de namoro, né? Não tive muitas regras, muitos modelos. E aos 17 anos eu segui meus instintos, né? E quis namorar, e como eu falei, foi um grande fracasso, né? Graças a Deus eu consegui dar a volta por cima e aprender com os meus erros, né? Ressignificar tudo aquilo, e com 21 anos eu já estava casado, né? Então, caminho aí para
um casamento que completa esse ano 21 anos, né? Então, basicamente é isso que eu queria deixar para vocês, é desmistificar, né, essa crença de que falar sobre sexo com os filhos pode incentivar a sexualidade. Não, na verdade, pode prevenir muitas coisas. O conhecimento, né, seguido de prática e de repetição, o vínculo de confiança, que é a empatia, e a modelação, né, a modelagem, nós termos modelos realmente referência para os nossos filhos. Espero que tenha feito sentido, que seja prático isso para vocês, e agora estamos abertos aí para responder as perguntas, né? Então não façam perguntas aí tensas e difíceis.